E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, crianças, vamos iniciar nossa semana, tá? Hoje nós temos aulas de história, tá? Vamos pegar esse nosso livrinho e vamos abrir na página 48, tá bom? Abrir na página 48 aqui, ó. Vamos lá, observem aqui, ó. Hoje, a nossa aula de hoje será sobre família. Nós vamos falar sobre os tipos de família e como que é uma família. A tia vai ler e vai explicar para vocês, tá bem? Olha só, eu tenho uma família. Vocês sabiam que cada família tem a sua história? A minha família tem história, a sua família tem história, a família do coleguinha tem história, né? De todas as pessoas, cada família tem a sua história. Toda pessoa faz parte de uma família, tá? Cada família é diferente uma da outra. Vamos falar aqui, ó. Essa daqui é a família do Luciano. Luciano, crianças, é esse menininho aqui de 6 anos. Ele tem a idade de vocês, ó. O pai dele se chama Leonardo e a mãe dele se chama Júlia. O irmão mais velho dele é o Luciano e o Vitor, tá? Luna é a cachorrinha da família. Olha a família deles aqui. Vocês estão vendo que o pai é diferente da mãe, que é diferente dos filhos. Tá vendo? Existem também outras pessoas que fazem parte da família do Luciano. Essas pessoas são os parentes dele, tá? Como os avós, os tios, as tias, os primos e as primas, né? Então, eles adoram visitar seus avós, onde o Marcelo, tá? E a Tereza, tá bom? Então, a Tereza, ó, tem as características mais do pai, não parece? E esse daqui, o Marcelo, tem mais as características do tipo da mãe, tá vendo? Não é porque eles são diferentes que eles não são da mesma família, certo? Então, as pessoas que são nossos parentes também fazem parte de nossas famílias, né? Da nossa família, né? Olha só, agora nós vamos falar sobre as famílias diferentes. Nem sempre o pai ou a mãe dos filhos vivem juntos na mesma casa. Às vezes, os filhos moram apenas com o pai, ou apenas com a mãe, ou ainda com os avós, ou com os tios, ou com outros parentes. Algumas famílias são formadas por madrastas, padrastos e irmãos postiços. Há também os casais que adotam os filhos, né? Às vezes a mamãe ou o papai não pôde ficar com uma criança, aí entregou ela, né? Para que alguém pudesse cuidar. Aí foi uma família que adotou ela, né? Aí chama de filho também. Tá bom? Olha só, ó, o Daniel, ele mora sozinho com a mãe dele. Essa daqui é a Larissa, ela só mora com o pai. Tá vendo? Essa menininha aqui, ela se chama Luana. Ela foi adotada pelo Márcio e pela Catarina. E eles formam uma família muito feliz. Ela é filha do Márcio e da Catarina, mas ela não nasceu da barriga dela, da Catarina, mas a Catarina adotou ela, então ela nasceu do coração, tá bem? As crianças que vivem no orfanato formam outro tipo de família. Estão vendo todas essas crianças aqui? Tá vendo? Não é porque elas não têm pai nem têm mãe, é por algum motivo elas não estão com o pai nem com a mãe. Por isso, elas estão vivendo num orfanato à espera de que alguma família adote eles para eles poderem ir para um lar. Mas aqui no orfanato, eles vivem todos juntos. E eles também vivem na família, a família lá do orfanato. Tá bem? Vocês entenderam? Então, gente, as famílias são as pessoas que vivem com a gente, tá? Há famílias de diferentes tipos. Tem pessoas que vivem com os tipos, tem outros que vivem com os avós, com os pais, com as mães. Tem aquelas famílias grandes,
tem também famílias pequenas, existe família de todos os jeitos, né? E também existe aquelas outras pessoas que são da família, mas que são os nossos parentes, tá bem? Eu quero que vocês assistam primeiro essa historinha que a tia vai contar, tá bom? A tia vai contar uma historinha e depois que vocês escutarem a historinha que a tia vai contar, vocês vão fazer as atividades do livro que está aqui, tá bem? Isso é muito fácil e vocês vão gostar muito de fazer. Prestem bastante atenção na historinha que a tia vai passar para vocês agora. E um beijo enorme em todos. Livro da família. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Algumas famílias são da mesma cor. Algumas famílias são de cores diferentes. Todas as famílias gostam de se abraçar. Algumas famílias vivem perto umas das outras. Algumas famílias vivem longe umas das outras. Algumas famílias são muito semelhantes. Algumas famílias assemelham-se aos animais de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm uma madrasta ou um padrasto e uma meia-irmã ou um meio-irmão. Algumas famílias adotam crianças. Algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais. Algumas famílias têm apenas um pai ou uma mãe. Todas as famílias gostam de festejar juntas os dias especiais. Algumas famílias comem as mesmas coisas. Algumas famílias comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de sossego. Algumas famílias gostam de barulho. Algumas famílias gostam de ser limpinhas. Algumas famílias gostam de ser menos limpas. Algumas famílias gostam de viver sozinhas. Algumas famílias partilham o lar. Todas as famílias unidas podem ser mais fortes. Há diferentes formas de ser uma família.